Daí, pessoal, mais uma resolução. A tabela mostra a evolução da frota de veículos leves e o gráfico a emissão média do poluente monóxido de carbono em gramas por quilômetro por veículo da frota na região metropolitana de São Paulo, no período de 1992 a 2000. Então eu tenho a tabela aí com os anos de 92 até 2000. Tenho ali a frota de carros a álcool em milhares de veículos, né? Aqui ó, em milhares. E tenho também a frota dos carros a gasolina também em milhares. Então, evolução da quantidade de carros a álcool e a gasolina nesses anos de 92 a 2000. Isso é a tabela. E no gráfico eu tenho também os anos referenciados de 92 até 2000, com a emissão média de monóxido de carbono grama por quilômetro, isso por veículo, certo? Então, porque aqui ó, é grama por quilômetro por veículo. Aqui diz ó, o gráfico da emissão média do poluente monóxido de carbono em gramas por quilômetro por cada um veículo da frota. Ok. Aí, comparando-se a emissão média de monóxido de carbono dos veículos a gasolina e a álcool, pode-se afirmar que, bom, diz assim, no transcorrer do período de 1992 a 2000, ou seja, todo o período refletido aqui no exercício, todo o período descrito pelo exercício de 1992 a 2000, diz que a frota de álcool emitiu menos monóxido de carbono do que a frota de carro a gasolina. Bom, então eu vou pensar assim, ó, toda essa parte aqui, ó, eu tenho que o carro, né, o carro a álcool, ele está poluindo menos, já que aqui em cima, ó, eu tenho a emissão de gasolina. Então, gasolina, a emissão está maior do que a emissão do carro a álcool. Então, aqui eu tenho realmente que o carro a álcool, ele emite menos, ele polui menos, emite menos monóxido de carbono. Quando eu chego nesta parte aqui, olha o que acontece. Acontece que o álcool aqui, ó, ele está maior, a emissão do carro a álcool está maior do que a emissão a carro a gasolina. Então, qual é a tendência do aluno nessa questão? Marcar que é falsa, porque ele vai pensar, não, quando chega nesse ponto, desse ponto em diante, eu tenho o álcool poluindo mais. Ele ficou para cima, o álcool está poluindo mais. Bom, em relação a veículo, na sua individualidade, né, carro por carro, realmente isso é verdade. Mas tem que observar que a número 1, ele pergunta sobre a frota a álcool, dizendo que a frota a álcool emitiu menos monóxido de carbono. Bom, aqui eu já tenho o álcool emitindo menos, e dá para perceber que eu tenho muito mais carros a gasolina do que a álcool. Então imagina, os carros a álcool individualmente já poluem mais que o carro a gasolina emite mais, polui mais do que o carro a álcool. E como a frota a gasolina é maior do que a frota a álcool, isso se amplia, né? Então o carro a gasolina ou a frota a gasolina polui mais. Então, vou colocar assim, ó, até 1996, fica muito claro que a frota a álcool, ela emite menos que a frota a gasolina. Ó, a álcool está aqui, ó, é onde tem os triângulozinhos. E aqui está a gasolina, então o álcool está abaixo e, além disso, o número de carros a álcool é menor do que o número de carros a gasolina. Eu consigo ver isso na tabela, ó, de 92 até 96, até 97 na realidade, né? Até 97 aqui, ó. Então, de 92 até 97, olha o que acontece. Os carros a álcool, a frota é bem menor, né? Praticamente a metade aqui, ó. Metade, aqui quase um terço.
aqui quase 1/3 também, aqui menos que 1/3, né? Então, a quantidade de carros a gasolina é maior, bem maior, e ainda a gasolina polui mais. Então, tá tranquilo. Depois de 97, olha só, vou colocar aqui ó, de 98 em diante, tá? Vou desconsiderar aquele período aqui de um ano de 97 e 98, só para fazer a análise do gráfico. Eu vou pensar assim, ó, depois de 1998, o que acontece? A frota a gasolina, o carro a gasolina, ele está poluindo menos do que o carro a álcool, certo? Mas a quantidade de carros a gasolina é muito grande. Então, se eu pegar, por exemplo, aqui, vou pegar o 99, tá? O 99, como exemplo aqui, ó. O que está acontecendo? Gasolina tem um pouquinho menos de 15, tá? Vou pensar aqui que seja 14, tá? Então, a emissão é 14 gramas por quilômetro no carro a gasolina. E no carro a álcool, a emissão é maior. A emissão, vou colocar aqui que seja 19. Então, eu tenho aqui em 99, olha só para tu entender aqui, ó. Em 99, o que está acontecendo? Eu tenho que gasolina tem uma emissão de 14 gramas por quilômetro. E o álcool tem uma emissão de 18, 19 gramas por quilômetro. Então, o álcool está emitindo mais. Então, o álcool ele não está poluindo menos, ele está poluindo mais. Isso individualmente, o carro. Mas como a frota de gasolina em 99, por exemplo, aqui, olha o que acontece, ó, é 4.400 contra 1.100 de álcool, ou seja, 4 vezes. Então, na realidade, essa emissão aqui da gasolina de 14 vai ser multiplicado por 4 em relação à quantidade de álcool, é 4 vezes mais. Então, essa diferença aqui, ó, de 14 para 19, que dá 5, não é o suficiente para 4 vezes mais a frota que a frota a gasolina tem de veículos. Então, significa que mesmo individualmente, o carro a gasolina estar poluindo, emitindo menos do que o carro a álcool, mas como frota, a emissão acaba sendo maior, porque a quantidade de carros aqui, principalmente no final do gráfico, é muito grande. 3 vezes, 3 vezes e meia, 4 vezes, até 5 vezes praticamente em 2000. Então, por isso que essa número 1, ela se mantém verdadeira. O álcool continua sendo menos emissor de monóxido de carbono, mesmo quando, por veículo, ele emite mais, já que a quantidade de gasolina, de carros a gasolina, é muito maior. Ok? Então, a pergunta aqui, ó, em relação à frota, eu tenho que ficar atento quanto a isso. Diz que em meados de 97, o veículo a gasolina passou a poluir menos que o veículo a álcool. Aí sim, ele está falando individualmente. Ó, o veículo a gasolina em relação ao veículo a álcool, é o que eu tenho no gráfico. E aí, observa, ó, realmente, em meados de 97, seria mais ou menos aqui, ó. Nesse nó aqui, ó, mais ou menos na metade de 97, entre 97 e 98, houve essa troca, né? Houve essa mudança em que o carro a álcool passou a poluir mais. O carro a gasolina aqui, ó, de repente teve algum tipo de tecnologia, algum tipo de filtro, enfim, e ele passou a poluir menos. Então, essa segunda aqui, ela também é verdadeira. E a última diz, o veículo a álcool passou por um aprimoramento tecnológico. Bom, essa frase aqui ela é muito solta, né? Ela é uma frase assim meio vaga, né? Dizendo que o veículo a álcool passou por algum aprimoramento tecnológico. Acreditamos até que sim, em termos de repente de suspensão, em termos de ar-condicionado, em termos de motor, enfim. Então acreditamos que sim. Mas como o assunto aqui é emissão, olha, diz, comparando a emissão média de monóxido de carbono dos veículos a gasolina e a álcool, então como o assunto aqui é emissão de monóxido de carbono, o que aconteceu no álcool? O álcool não teve esse aprimoramento, como a gasolina supostamente teve, porque aqui baixou, ó, houve um abaixamento, ou veio
abaixando a emissão do monóxido de carbono ao longo do tempo. Então, houve uma preocupação nos veículos a gasolina quanto a isso, e foi diminuindo a emissão de monóxido de carbono com o passar do tempo. No carro a álcool não teve essa diminuição. Inclusive, aqui houve um pequeno aumento. Ó. Então, ele se tornou até mais poluente, o veículo. Então, houve um aprimoramento tecnológico? Não, não houve esse aprimoramento tecnológico. E aí eu tenho, então, a última como falsa. E aí ficamos ainda como verdadeiras a primeira e a segunda. E aí eu fico com a letra B, as duas verdadeiras, o que é correto é 1 e 2, letra B. Ok? Então era isso, eu espero que essa resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço, te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.